No dia do jantar de noivado do meu filho, arrumei a mesa, cozinhei o prato favorito dele e esperei. Ele chegou na minha porta e disse: "Mãe, só convidamos pessoas importantes e você não se encaixa." Sorri. Fechei a porta devagar e não disse uma palavra. 3 dias depois, ele recebeu uma ligação. Ficou branco e começou a tremer. Quando desligou, correu até aqui batendo na porta, gritando meu nome. Mas eu já não estava mais. Apenas uma carta em cima da mesa. 3:30 da tarde de uma sexta-feira. Eu estava na cozinha temperando o filé ao molho madeira, prato favorito do Lucas desde criança, quando senti aquele formigamento estranho na nuca. Sabe quando você tem certeza absoluta de que algo está prestes a desabar? Meus dedos tremeram ao segurar o saleiro. Não era pressentimento, era experiência. 42 anos trabalhando com números me ensinaram a ler padrões. E o padrão da semana toda tinha sido estranho. As respostas curtas do Lucas no WhatsApp. O "depois a gente conversa, mãe", repetido 3 vezes em 4 dias. A ligação da segunda-feira confirmando o jantar, que soou formal demais, ensaiada demais. "Mãe, vai ser intimista, só família mesmo. Pode preparar aquele seu filé? A Yasmin adora." Claro que eu disse sim. Claro que passei a semana inteira planejando cada detalhe, cada guardanapo dobrado, cada taça polida até brilhar. A mesa da sala de jantar já estava posta desde as 2 da tarde. Toalha de linho bordada. Aquela que minha mãe me deu no meu casamento e que eu guardava para ocasiões que realmente merecessem. 6 lugares. Taças de cristal tcheco que tinham sobrevivido a 3 décadas e 2 mudanças. Guardanapos de tecido dobrados em formato de leque, porque a Yasmin tinha comentado uma vez, com aquele sorriso escorregadio dela, que apresentação é tudo. Tudo impecável. Tudo pronto. Tudo inútil. O molho madeira borbulhava baixinho no fogo, exalando aquele cheiro de vinho tinto, alecrim e manteiga que costumava fazer o Lucas aparecer na cozinha, feito criança pedindo "só uma colheradinha, mãe." Lembro da última vez que fiz esse prato para ele, 2 anos atrás, no aniversário dele. Ele trouxe a Yasmin. Ela comeu 3 garfadas, empurrou o prato e disse que estava pesado demais para a dieta dela. Lucas não disse nada, apenas desviou o olhar e mudou de assunto. Eu engoli seco e guardei a mágoa. Hoje eu sei que foi o primeiro sinal. Eu só não quis enxergar. Olhei para o relógio da parede. 7:10. Ainda tinha 50 minutos até às 8. Tempo suficiente para dar os últimos retoques. Sequei as mãos no avental. Aquele de algodão cru com babado na barra que o Décio, meu falecido marido, tinha me dado há 30 anos. E respirei fundo. O cheiro do jantar se misturava com o aroma das flores que eu tinha colocado no centro da mesa. Lírios brancos. Caros. Comprados na quarta-feira na floricultura da Dona Beatriz, aquela que fica na esquina da Domingos de Moraes. Paguei R$ 80 no arranjo, R$ 80 que eu poderia ter economizado, R$ 80 jogados no lixo. Então a campainha tocou. Meu coração deu um pulo. Estranhei imediatamente. Lucas tinha chave de casa desde os 18 anos. Nunca tocava a campainha. Entrava direto, gritava: "Cheguei, mãe!" Daquele jeito alegre que ele tinha quando era mais novo, antes da Yasmin, antes dessa versão dele que eu não reconheço mais. Sequei as mãos de novo. Estavam úmidas de nervosismo. E fui até a porta. Cada passo no corredor parecia ecoar mais alto que o normal. Meus chinelos de quarto arrastando no piso de tábua corrida que eu mesma tinha encerado na quinta-feira. Abri a porta. Ele estava ali parado, sozinho, de terno cinza. Aquele que eu sei que custou R$ 2.500 porque ele me mostrou a etiqueta quando comprou, orgulhoso, dizendo que finalmente estava investindo na imagem profissional. Segurando o celular com as 2 mãos, olhando para a tela como se ali estivesse escrito o roteiro do que ele precisava me dizer. Não entrou. Ficou na soleira da porta olhando para mim com aquela expressão que eu não soube decifrar na hora. Agora sei. Era desprezo disfarçado de desconforto. Era a cara de quem está prestes a jogar fora algo que não serve mais. "Oi, mãe." A voz saiu estranha, formal demais, distante, como se eu fosse uma secretária, uma vizinha,
Qualquer pessoa menos a mulher que passou 9 meses carregando ele na barriga e 26 horas em trabalho de parto porque ele era teimoso até para nascer. Lucas, meu filho, entra. Está quase pronto. Só falta. Minha voz saiu animada demais. Compensação automática. Tentativa desesperada de fingir que estava tudo normal. Ele levantou a mão, me interrompendo. Um gesto seco, cortante. O tipo de gesto que você faz em reunião de trabalho quando quer encerrar um assunto sem discussão. Mãe, eu vim aqui porque preciso te falar uma coisa. Meu coração apertou. Senti o chão inclinar levemente. Pensei em acidente, doença, algo grave. Yasmin grávida e ele vindo me contar antes do jantar. Yasmin com câncer. Lucas com câncer. Meu Deus, qualquer coisa menos. O jantar foi cancelado? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Não, mãe, o jantar vai acontecer, mas... Ele respirou fundo, olhou para o lado, para a rua, para o poste de luz, para o carro estacionado do vizinho, para qualquer lugar menos para mim. A gente decidiu fazer no restaurante. A Yasmin achou melhor, mais adequado, sabe? Senti o chão fugir de verdade agora. Segurei firme no batente da porta. Minhas unhas se cravaram na madeira envernizada. Processamento lento. Jantar no restaurante. Sem me avisar antes, sem cancelar comigo. Eu olhei por cima do ombro dele, instintivamente, para a mesa posta, para as taças, para os lírios brancos de R$ 80, para o filé ao molho madeira no fogo, para a semana inteira de planejamento. Ah, sim, claro, sem problema. Mas eu já preparei tudo, filho. A casa está... A voz começou a falhar. Eu tentei segurar. Tentei parecer compreensiva. Tentei ser a mãe legal que não faz drama. É que assim, mãe. Ele coçou a nuca. Aquele tique nervoso que ele tem desde criança quando está mentindo ou escondendo algo. Olhou de novo para o celular, como se ali estivesse a deixa para a próxima fala. A gente fez uma lista bem enxuta. Só convidamos pessoas importantes mesmo. Gente da área da Yasmin, uns investidores que eu conheço, pessoas influentes. Você entende, né? Eu não entendi. Fiquei em silêncio olhando para ele. Meu filho. O menino que eu embalei no colo durante 3 meses porque ele tinha cólica e só dormia no meu ombro. O garoto que eu busquei na escola todos os dias durante 12 anos porque ele tinha medo de pegar ônibus sozinho. O adolescente que eu sentei ao lado na mesa da cozinha ensinando matemática até meia-noite porque ele tinha prova no dia seguinte. O homem que eu criei sozinha depois que o pai morreu de infarto aos 52 anos, me deixando com um filho de 15 anos e uma montanha de contas para pagar. Ali na minha frente me dizendo sem dizer que eu não era importante. Lucas, eu sou sua mãe. Foi tudo o que consegui dizer. Eu sei, mãe, mas é que o perfil do evento é outro. A Yasmin trabalha com imagem, essas coisas de rede social. Ela precisa que tudo seja estratégico. Você não se encaixaria no clima. Não me encaixaria no clima. Eu não me encaixaria no clima do noivado do meu próprio filho. Repeti a frase na minha cabeça 3 vezes para ter certeza de que tinha ouvido direito. Estratégico, perfil do evento, pessoas importantes. Cada palavra era uma facada. Não a facada rápida que você nem sente direito. A facada lenta, metódica, que vai entrando centímetro por centímetro enquanto você assiste tudo acontecer sem poder reagir. Senti algo se romper dentro do meu peito. Não foi dor imediata, foi clareza. Como quando você está num quarto escuro há anos, tão acostumada com a penumbra que nem percebe mais que não enxerga direito, e alguém acende a luz de repente. Tudo fica nítido, cru, inevitável. Os móveis velhos que você achava que eram charmosos são apenas velhos. As paredes que você achava que eram aconchegantes são apenas sujas. E o filho que você achava que te amava apenas te tolerava. Olhei bem nos olhos dele. Forcei ele a me encarar. Por 3 segundos inteiros, nossos olhares se encontraram. E eu vi tudo. A vergonha que ele sentia de mim. A pressa de terminar aquela conversa. O alívio antecipado de sair dali. Lucas desviou o olhar de novo, como sempre fazia quando não conseguia sustentar a própria mentira. Entendi. Foi tudo o que eu disse. Voz plana, sem emoção. Porque naquele momento, alguma coisa dentro de mim simplesmente desligou.
O modo sobrevivência ativado. O modo contadora que não chora na frente do cliente, mesmo quando as contas não fecham. Ele pareceu aliviado. Sorriu até. Aquele sorriso nervoso de quem acabou de se livrar de um constrangimento, de uma obrigação chata, de uma ligação indesejada de telemarketing. Relaxou os ombros, guardou o celular no bolso. Sabia que você ia entender, mãe. Você sempre entende. Depois a gente se vê, tá? Vou mandar foto do evento pra você. Prometo. E deu meia volta. Desceu os 3 degraus da entrada. Aqueles degraus de pedra portuguesa que o Décio colocou quando reformamos a casa há 25 anos. Nem olhou para trás, nem acenou, nem hesitou. Eu fechei a porta devagar, bem devagar. Como se o movimento brusco pudesse quebrar alguma coisa que ainda não tinha se quebrado. Tranquei. A chave girou com aquele clique metálico que ecoou pelo corredor vazio. Tirei o avental e o pendurei no gancho atrás da porta. Minhas mãos não tremiam mais. Estavam firmes. Assustadoramente firmes. Voltei para a cozinha. O molho madeira ainda borbulhava baixinho na panela. Desliguei o fogo. O silêncio imediato foi ensurdecedor. Peguei o prato que eu tinha separado, aquele com as bordas douradas, herança da minha avó, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial dentro de uma mala quando ela fugiu da Itália. Coloquei uma porção generosa, filé ao ponto, batatas sautés, cenouras baby, molho por cima. Arrumei tudo com cuidado, como se estivesse servindo alguém importante. Sentei sozinha à mesa posta para 6 pessoas e comi em silêncio. Cada garfada tinha gosto de verdade. Verdade amarga, áspera, impossível de engolir sem mastigar muito bem. A carne estava perfeita, macia, suculenta. O molho equilibrado, nem muito salgado, nem muito doce. As batatas douradas na medida certa. Eu tinha feito tudo certo, tecnicamente perfeito e completamente inútil. Olhei para os 5 lugares vazios, as taças reluzentes esperando vinho que nunca seria servido, os guardanapos dobrados em leque que ninguém ia desdobrar, os talheres de prata que eu tinha polido um por um na quinta-feira à noite assistindo novela. Pensei em todas as vezes que eu tinha feito aquilo, preparado jantares, arrumado mesas, esperado o Lucas chegar. Quantas vezes eu tinha priorizado ele em cima de mim mesma? Quantos convites de amigas eu tinha recusado porque o Lucas vai vir jantar? Quantas viagens eu tinha adiado porque não posso deixar a casa sozinha e se o Lucas precisar de alguma coisa? Mastiguei devagar, senti cada textura, cada sabor, e jurei para mim mesma que aquele seria o último jantar que eu prepararia para alguém que me tratava como descartável. Quando terminei, lavei a louça. Cada prato, cada talher, cada taça. Sequei tudo. Guardei no lugar exato. Depois, desmontei a mesa. Dobrei a toalha de linho devagar, passando os dedos pelo bordado feito à mão pela minha mãe 60 anos atrás, pensando em quantas ocasiões especiais eu tinha guardado aquela peça esperando o momento certo, e em como aquele definitivamente não tinha sido um deles. Guardei os lírios brancos no vaso. Não joguei fora. Flores não têm culpa da minha ilusão. E então sentei no sofá da sala, na penumbra, apenas com a luz amarelada do poste da rua entrando pela janela, e deixei que uma única certeza tomasse conta de mim. Eu não ia mais ser tratada como uma peça descartável na vida do meu filho. Não ia mais aceitar migalhas de afeto. Não ia mais fingir que estava tudo bem quando estava tudo desmoronando. Lucas tinha feito uma escolha, e escolhas têm preço. Fiquei ali sentada até quase meia-noite, imóvel, processando, sentindo cada camada de raiva, decepção e, surpreendentemente, alívio, porque finalmente tinha acontecido. O momento que eu vinha evitando enxergar há anos tinha finalmente se concretizado. Não dava mais para fingir, não dava mais para justificar. Meu filho tinha vergonha de mim. Meu filho me achava inadequada. Meu filho me excluiu do próprio noivado porque eu não era estratégica o suficiente. E a pior parte, a parte que doía mais que todas as outras juntas, era que eu não estava nem surpresa, porque no fundo eu já sabia. Sabia desde aquele comentário da Yasmin 6 meses atrás, quando ela olhou em volta da sala e disse com aquele sorriso condescendente: "Nossa, Lucas,
Sua mãe é tão apegada a essas coisas antigas, né? Deve ser da geração dela. E Lucas riu. Deu aquela risada desconfortável de quem concorda, mas não quer admitir. E eu fingi que não ouvi. Fingi que não doeu. Fingi que não importava. Sabia desde aquele jantar de Natal do ano passado, quando Lucas chegou 2 horas atrasado, porque tinha ido antes na casa dos pais da Yasmin. Desculpa, mãe, é que lá tinha muita gente. Eu não consegui sair antes. Muita gente. Pessoas importantes. Pessoas que valiam o atraso. Eu não valia. Sabia desde aquela vez que eu liguei para ele no meio da tarde porque estava me sentindo mal. Tontura, pressão alta, coração acelerado, e ele disse que não podia ir porque estava em reunião importante. Liga pro SAMU se for sério, mãe. Eu não posso sair agora. No final, não era nada grave, só ansiedade. Mas a mensagem tinha ficado clara. Eu não era prioridade, eu sabia. Só não queria saber, mas agora não dava mais para ignorar. Agora estava ali, escancarado, impossível de empurrar para baixo do tapete. Levantei do sofá quase 00:30. Fui até o meu escritório. Aquele cantinho no fundo da casa que era só meu, com a escrivaninha de jacarandá que o Décio me deu quando me formei em ciências contábeis. Abri a gaveta inferior esquerda, a que sempre fica trancada. Peguei a chave que ficou guardada dentro da caixinha de costura, porque ninguém nunca procura nada dentro de caixinha de costura. Destranquei. Lá dentro estava a pasta cinza, discreta, sem etiqueta, sem nada que chamasse atenção. Aquela pasta que o Lucas viu umas 15 vezes ao longo da vida e nunca perguntou o que era, porque ele nunca se interessou. Nunca quis saber da minha vida, das minhas coisas, dos meus documentos. Eu era apenas a mãe, a cozinheira, a mulher que limpava a casa dele quando ele vinha visitar e deixava a roupa suja no cesto. Abri a pasta. Certidões de propriedade. 5 imóveis. Apartamento de 2 quartos no Itaim Bibi. Apartamento de 3 quartos em Pinheiros. Kitchenette na Vila Madalena. Loft na Bela Vista. Sobreloja comercial na Avenida Paulista. Todos alugados. Todos gerando renda mensal que ia direto para uma conta específica. Conta que o Lucas desconhecia completamente. Extratos bancários. 3 bancos diferentes. CDBs. Fundos de investimento. Tesouro direto. Ações de empresas sólidas. Nada de risco. Tudo conservador. Tudo crescendo devagar e consistentemente ao longo de 20 anos. Apólices de previdência privada. 2. Uma no meu nome. Outra em nome de uma holding que eu e o Décio criamos anos atrás quando começamos a estruturar o patrimônio de verdade. Fiz as contas mentalmente. Nem precisei da calculadora. Contadora nunca esquece números importantes. R$ 4.238.000 em ativos líquidos e investimentos. 5 imóveis gerando renda mensal média de R$ 22.000. Um patrimônio construído tijolo por tijolo, centavo por centavo, ao longo de 42 anos de trabalho duro, economia rigorosa e vida modesta. Um patrimônio invisível, porque eu sempre fui assim, discreta, reservada. Aprendi com meus pais, imigrantes italianos que vieram para o Brasil sem nada e morreram donos de 3 padarias, que ostentação atrai inveja e problema. Dinheiro é para guardar, investir, proteger, não para esbanjar. O Décio pensava igual. A gente vivia bem, mas nunca chamou atenção. Nunca trocou de carro todo ano. Nunca viajou para a Europa. Nunca comprou roupa de marca. A gente investia, comprava imóvel, aplicava e guardava segredo. Quando o Décio morreu, há 5 anos, eu mantive a estratégia. Continuei vivendo da aposentadoria. R$ 3.500 por mês. Continuei morando no mesmo sobrado simples da Vila Mariana. Continuei usando o mesmo guarda-roupa de sempre. E continuei investindo cada centavo da renda dos aluguéis. Lucas nunca perguntou quanto eu tinha. Nunca quis saber se eu precisava de ajuda financeira. Nunca ofereceu nada. Apenas assumiu que eu era pobre. Ou pobre o suficiente para não importar. E eu deixei ele assumir. Porque alguma coisa dentro de mim sempre soube que esse dia ia chegar. O dia em que eu ia precisar me proteger. O dia em que eu ia descobrir quem realmente se importava comigo e quem só estava perto por interesse. Guardei a pasta de volta. Tranquei a gaveta.
Fiquei sentada ali no escritório, na escuridão, ouvindo o barulho distante dos carros na rua, e tomei uma decisão. Eu ia me proteger. Eu ia garantir que o Lucas entendesse exatamente o que ele perdeu. E ia fazer isso do jeito que eu sempre fiz tudo na vida, com método, planejamento e precisão cirúrgica. Mas isso não tinha pressa, porque a vingança, quando bem feita, precisa ser fria. E eu tinha todo o tempo do mundo. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquele jantar solitário, preciso saber. Vocês acham que eu exagerei? Vocês teriam engolido uma humilhação dessas em silêncio? Porque eu passei a vida inteira aceitando migalhas de afeto do meu próprio filho. E naquela noite, quando fechei a porta e sentei no sofá da sala vazia, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia ser descartável na vida de ninguém. Mas o que eu não sabia ainda era até onde a traição do Lucas realmente ia. E quando descobri, bem, aí não teve mais volta. Sábado de manhã. Acordei às 6 em ponto, como sempre. Corpo acostumado com a rotina de 40 anos de vida trabalhando. Fiz meu café. 2 colheres de pó no coador de pano, o mesmo que uso há 15 anos, porque café de coador de papel não tem o mesmo gosto. Sentei na varanda dos fundos com a xícara fumegante nas mãos e simplesmente respirei. O quintal estava silencioso. Meus pés de manjericão na horta precisavam de água. A jabuticabeira no canto tinha frutos maduros caindo no chão. O varal vazio balançava com o vento frio da manhã. Tudo normal, tudo igual. E, ao mesmo tempo, completamente diferente. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava chorando. Eu estava pensando. Tomei o café devagar, cada gole quente descendo e me acordando por dentro. Não com tristeza, com lucidez. E então, peguei o telefone e liguei para a Marta. 9 da manhã. Horário decente. Ela atendeu no segundo toque. Marlene, bom dia, amiga. Que surpresa você ligar cedo assim. Marta, preciso conversar com você, pessoalmente. Hoje. Houve uma pausa. Marta me conhece há 40 anos. Ela percebeu na hora que algo tinha mudado. A voz dela ficou séria. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas não quero falar por telefone. Vou aí agora. 40 minutos. Desliguei. Fui tomar banho. Escolhi uma roupa confortável. Calça de sarja preta, blusa de malha cinza, sapato baixo. Prendi o cabelo num coque. Não coloquei maquiagem. Nem brinco. Nem perfume. Não estava me arrumando para ninguém. Estava me arrumando para mim. Quando Marta chegou, já era quase 10 horas. Ela entrou com aquela cara de preocupação que só a amiga antiga tem permissão de fazer. Me abraçou forte na porta. Cheirava ao perfume de sempre. Aquele de jasmim que ela usa desde a faculdade. O que aconteceu, Marlene? Sentei com ela na sala. A mesma sala onde eu tinha jantado sozinha na véspera. Contei tudo. Cada palavra que o Lucas tinha dito. Cada expressão do rosto dele. O modo como ele fugiu do meu olhar. A pressa de ir embora. E enquanto falava, outras memórias começaram a se soltar. Como gavetas velhas que você abre e encontra coisas que tinha esquecido que guardou. Lembrei da tarde, 3 meses atrás, em que Yasmin estava aqui tomando chá. Uma das raras vezes que ela veio me visitar. Ela olhou em volta da sala e fez aquele comentário. Nossa, dona Marlene, a senhora tem mesmo muito apego a essas antiguidades, né? Deve ser coisa de quem viveu em outra época. E Lucas riu. Não defendeu. Não disse, minha mãe gosta assim. Apenas riu junto. Como se eu fosse uma peça de museu que merecia pena. Lembrei do Natal do ano passado. Lucas chegou 2 horas e 15 minutos atrasado porque passou antes na casa dos pais da Yasmin. Quando finalmente apareceu, nem pediu desculpa. Apenas disse, desculpa, mãe, é que lá tinha muita gente. Eu não consegui sair antes. E eu, como sempre, engoli. Sorri. Disse que não tinha problema. Reaqueci a comida. Fingi que não importava. Lembrei daquela vez, 8 meses atrás, que eu liguei para ele porque estava me sentindo mal. Tontura forte. Pressão alta. Coração disparado. Achei que ia desmaiar. Liguei pedindo ajuda. Ele disse que estava em reunião importante e que eu deveria ligar para o SAMU se fosse grave. Não posso sair agora, mãe. Você entende? Entendi. Entendi que eu não era prioridade. Marta foi ficando pálida conforme eu falava.
Quando terminei, ela estava com os punhos cerrados, as unhas cravadas nas próprias palmas. Marlene, que absurdo! Ele não pode fazer isso com você. Não pode. Ele pode. E fez. Minha voz estava calma, assustadoramente calma. Nem eu mesma estava me reconhecendo. Mas agora eu preciso que você me ajude com uma coisa. Levantei. Fui até o escritório. Voltei com a pasta cinza. Aquela pasta discreta que guardava décadas de trabalho invisível. Coloquei em cima da mesa de centro e abri. Marta arregalou os olhos quando viu o primeiro documento. Marlene, o que é isso? Comecei a mostrar. Documento por documento, certidão por certidão, extrato por extrato. Apartamento no Itaim Bibi. Comprado em 2006 por R$280 mil. Valor atual de mercado, R$1.200.000. Alugado por R$4.500 mensais. Apartamento em Pinheiros, comprado em 2009 por R$350 mil. Valor atual, R$1.500.000. Alugado por R$5.200 mensais. Kitchenette na Vila Madalena, comprado em 2012 por R$190 mil. Valor atual, R$750 mil. Alugado por R$3.800. Loft na Bela Vista, comprado em 2015 por R$420 mil. Valor atual, R$900 mil. Alugado por R$4.000. Sobreloja comercial na Paulista, comprada em 2017 por R$500 mil. Valor atual, R$1.100.000. Alugada por R$4.800. Renda mensal total dos aluguéis, R$22.300. Indo direto para a conta de investimento que o Lucas nunca soube que existia. Depois mostrei os investimentos. CDB no Banco do Brasil rendendo R$183 mil por ano. Fundo multimercado com saldo atual de R$940 mil. Ações de Itaú, Petrobras, Vale, compradas há anos, valorizadas, pagando dividendos trimestrais. Tesouro Direto, previdência privada com aporte acumulado de R$700 mil. Patrimônio líquido total, naquela manhã de sábado, com cotações atualizadas, R$4.238 mil. Marta ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, apenas olhando, processando, respirando fundo. Marlene, a voz dela saiu fraca. Eu sabia que você e o Décio tinham guardado dinheiro ao longo dos anos, mas isso é invisível, exatamente como eu planejei. Respirei fundo. Fechei a pasta, olhei para ela. Lucas acha que eu sou pobre, acha que essa casa é tudo o que eu tenho. Toda a correspondência dos imóveis e dos investimentos sempre foi domiciliada no escritório do Dr. William Garcia, o advogado que cuida dos nossos bens desde que o Décio era vivo. Nunca chegou nada aqui em casa que pudesse despertar curiosidade, e o Lucas nunca perguntou, nunca quis saber. Estava ocupado demais construindo a vida perfeita dele para se interessar pela minha. Marta pegou minha mão, apertou com força. O que você vai fazer? Vou me proteger e vou garantir que ele entenda o que perdeu. Você vai tirar ele da herança? Já deveria ter feito isso há anos. Marta não disse que eu estava exagerando. Não tentou me convencer a perdoar. Ela apenas assentiu. Porque ela entendeu. Entendeu que aquilo não era birra, não era mágoa passageira, era sobrevivência. Passei o resto do final de semana reorganizando minha vida. Não chorei. Não liguei para o Lucas. Não esperei ele ligar para mim. Simplesmente assumi controle. No domingo à tarde, sentei no escritório e fiz uma lista. Não de tarefas, de verdades. Escrevi tudo. Todas as vezes que eu tinha me anulado para agradar o Lucas. Todas as vezes que eu tinha engolido o desaforo da Yasmin. Todas as promessas quebradas. Todos os jantares adiados. Todas as ligações não atendidas. Todas as desculpas esfarrapadas. Quando terminei, eram 3 páginas de caderno, manuscrito, com minha letra cursiva apertada. E percebi que não era só sobre o jantar de noivado. Era sobre anos de desrespeito acumulado que eu tinha fingido não ver. Segunda-feira de manhã, 8 horas em ponto, liguei para o Dr. William Garcia. Dr. William, bom dia. Aqui é a Marlene Figueiredo. Preciso marcar uma reunião urgente. Hoje, se possível. Marlene, bom dia. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa?
Aconteceu. Preciso atualizar meu testamento. Houve uma pausa breve do outro lado da linha. Pode vir às 10 horas? Estarei aí. Cheguei ao escritório dele faltando 5 para as 10. Prédio comercial antigo na Rua da Consolação. Elevador com porta de grade. Corredor com piso de taco gasto pelo tempo. Sala com cheiro de papel velho e café forte. Doutor. William me recebeu com aquele cumprimento formal de sempre. Aperto de mão firme. Olhar direto. Marlene, sente-se. Me conte o que aconteceu. Contei, resumido, sem detalhes desnecessários. Apenas os fatos. Lucas me excluiu do noivado dele porque eu não sou importante o suficiente. Yasmin mandou. Ele obedeceu. Agora eu quero garantir que ele não herde absolutamente nada do que eu construí. Dr. William ouviu em silêncio. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço de tecido e me olhou com aquela expressão grave de quem já viu muita ingratidão na vida. Marlene, você tem certeza absoluta disso? Testamento é uma decisão séria, irreversível em alguns aspectos. Você reescreveu esse documento há menos de 2 anos. E agora vou reescrever de novo. Tenho certeza total. Ele assentiu. Puxou uma pasta nova. Pegou a caneta. Então vamos detalhar cada cláusula. Eu preciso que você me diga exatamente o que quer fazer com cada ativo. Passei as 3 horas seguintes ditando. Cada vírgula, cada condição, cada beneficiário. Os 5 imóveis. 3 seriam vendidos após minha morte e o valor doado integralmente para instituições de assistência a idosos em situação de vulnerabilidade. 2 ficariam para minha sobrinha Beatriz, a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito genuíno. Os investimentos líquidos, 50% para a Beatriz, 30% para um fundo educacional que eu criei naquela hora, em nome do meu falecido marido Décio, destinado a bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem cursar ciências contábeis. 20% divididos entre 3 instituições de caridade que eu acompanhava há anos. Uma casa de apoio a mulheres vítimas de violência, um abrigo de animais e uma ONG de alfabetização de adultos. Lucas. 0. Nada. Nem um centavo, nem um tijolo, nem uma lembrança simbólica. Doutor. William anotou tudo com aquela letra miúda de advogado antigo. Quando terminamos, ele releu o documento inteiro em voz alta para mim. Cada linha, cada número, cada nome. Está tudo correto, Marlene? Perfeito. Você quer incluir alguma justificativa por escrito? Alguma cláusula explicando os motivos? Pensei por um momento. Poderia ter escrito um texto longo. Poderia ter listado todas as mágoas. Mas no final, decidi que não. Decisões não precisam de justificativa quando são justas. Não. Apenas deixe registrado que esta é minha vontade livre, consciente e irrevogável. Ele assentiu. Datilografou a versão final no computador, imprimiu. Entregou para eu ler de novo. Cada palavra pesava. Cada frase era uma porta fechando. Agora precisamos lavrar isso em cartório. Testamento público, perante tabelião, com todas as formalidades legais. Assim fica blindado contra qualquer contestação futura. Quando podemos fazer isso? Amanhã de manhã. Vou agendar com o tabelião Silveira. Ele é criterioso. Não deixa brecha. Saí daquele escritório com a sensação de que tinha fechado um ciclo. Não com raiva. Não com tristeza. Com precisão. Como quem fecha um balanço contábil e confere que tudo bateu. Na terça-feira, às 9 da manhã, voltei ao escritório do Dr. William. De lá fomos juntos ao cartório do 2º ofício de notas. Sala ampla com estantes de madeira escura, cheias de livros grossos. Cheiro de papel antigo e cera de móvel. O tabelião Silveira era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos penteados para trás, óculos de aro dourado, voz grave e pausada. Sentei diante dele, Dr. William ao meu lado. 2 testemunhas presentes, funcionários do próprio cartório. O tabelião me fez uma série de perguntas. Nome completo, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço, se eu estava sob efeito de medicação, se eu estava sendo coagida, se eu compreendia plenamente o ato que estava praticando. Respondi tudo com voz firme, clara, sem hesitação.
Então ele leu o testamento inteiro em voz alta. Cada cláusula, cada valor, cada beneficiário, cada exclusão. Quando chegou na parte em que mencionava que Lucas Figueiredo não constava como herdeiro, o tabelião fez uma pausa e me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza dessa disposição, dona Marlene? Absoluta. Ele assentiu e continuou lendo. Ao final, perguntou se eu confirmava tudo. Confirmo. Assinei. Doutor. William assinou como advogado redator. As testemunhas assinaram. O tabelião apôs seu selo. Registrou tudo no livro próprio e me entregou uma via autenticada. Saí daquele cartório segurando o envelope pardo com o documento dentro. Peso de papel. Leveza de consciência. Antes de irmos embora, dei uma última instrução ao Dr. William ali mesmo na calçada, enquanto esperávamos o sinal abrir. Doutor, daqui a 48 horas, na quinta-feira de manhã, quero que o senhor ligue para o Lucas. Uma comunicação formal, protocolar, apenas informando que houve atualização nas minhas disposições testamentárias e que ele não consta mais como beneficiário de nenhum ativo. Não precisa dar detalhes. Não precisa explicar motivo. Apenas informar o fato. Dr. William me olhou com aquela expressão que misturava respeito e preocupação. Você quer que ele saiba agora? Quero que ele saiba pelo canal certo, de forma oficial, para que fique claro que não é ameaça, não é chantagem. É decisão tomada, lavrada, registrada e irreversível. Entendido, Marlene. Farei exatamente como você pediu. Voltei para a casa de táxi. Entrei. Tranquei a porta. Sentei no sofá da sala. Peguei o envelope com o testamento. Abri. Li de novo. Cada linha. E então guardei dentro da gaveta trancada do escritório, junto com os outros documentos importantes, e pela primeira vez em dias, sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem finalmente tomou as rédeas da própria vida. Na terça à noite, fiz algo que não fazia há anos. Preparei um jantar só para mim. Nada elaborado. Apenas um risoto de fungo com vinho branco. Coloquei música clássica tocando baixinho. Chopin. Acendi uma vela no centro da mesa. Servi o risoto no prato bonito. Comi devagar, saboreando, sem pressa, sem culpa, sem esperar ninguém chegar. E no meio do jantar, percebi que estava chorando. Não de tristeza, de alívio. Quinta-feira, 10 horas da manhã. Eu estava na varanda tomando chá de camomila quando o celular vibrou. Mensagem da Beatriz. Tia, o Dr. William acabou de ligar para o Lucas. Ele ficou branco. Começou a gritar no telefone. Disse que vai contestar. Que é absurdo. Que você não pode fazer isso. Tia, acho melhor você se preparar porque ele deve aparecer aí. Respirei fundo. Peguei a xícara. Tomei mais um gole. O chá estava na temperatura perfeita. Respondi. Deixa ele vir. A porta vai estar trancada. Fiquei esperando. Não ansiosa. Apenas alerta. Como quem sabe que uma tempestade está chegando, mas já trancou todas as janelas. 12:15, a campainha tocou. Levantei devagar. Fui até a janela da sala que dá para a rua. Espiei por trás da cortina. Era ele. Lucas, sozinho, de terno, devia ter saído do trabalho direto, rosto vermelho, cabelo desarrumado, expressão de quem não dormiu direito. Não abri. Ele tocou de novo, e de novo, e de novo. Depois começou a bater. Murros na porta de madeira maciça que resistiu a 40 anos de chuva e sol. A porta não ia ceder. E nem eu. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre essa porta. Continuei parada atrás da cortina. Imóvel, observando. Mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Conversar. Agora ele queria conversar. Quando era conveniente para ele. Ele bateu mais forte. Chutou a porta. Gritou de novo. Mãe, isso é loucura. Você não pode me tirar da herança assim. Eu sou seu filho. Filho. Palavra interessante. Filho, quando convém. Peso morto, quando não. Fiquei ali observando por mais 10 minutos. Ele alternava entre gritar, bater e andar de um lado para o outro na calçada falando sozinho. Em determinado momento, pegou o celular e fez uma ligação. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas a linguagem corporal era clara. Desespero. Depois de 20 minutos, ele finalmente desistiu. Entrou no carro, bateu a porta com força e saiu acelerando feito louco, fazendo o pneu cantar na esquina.
Sentei de volta no sofá. Retomei meu chá. Agora frio. Não importava. Meu celular começou a vibrar. Ligações, uma atrás da outra. Lucas, Lucas, Lucas. Desliguei cada uma, sem atender, sem ouvir, sem hesitar. Então vieram as mensagens. Mãe, me liga urgente. Mãe, pelo amor de Deus, preciso falar com você. Mãe, onde você está? Mãe, isso é sério. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Você está sendo manipulada por alguém? Foi a Beatriz que te convenceu a fazer isso? Mãe, eu sei que eu errei. A gente pode conversar. Por favor. Li todas, uma por uma, e não respondi nenhuma. Coloquei o celular no silencioso. Deixei sobre a mesinha de centro. E fui preparar o almoço. À tarde recebi uma ligação da Marta. Marlene, o Lucas acabou de me ligar. Ele tá desesperado. Perguntou se eu sabia onde você estava. Se você estava bem. Se eu podia intermediar uma conversa. E o que você disse? Disse que você estava perfeitamente bem. E que se ele queria falar com você, deveria ter pensado nisso antes de te humilhar. Sorri. Amiga de verdade é assim. Não fica em cima do muro. Ele insistiu? Tentou, mas eu desliguei na cara dele. Naquela noite, jantei sozinha de novo. Fiz uma omelete simples com queijo e tomate. Comi assistindo a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E fui dormir cedo. Dormi a noite inteira. Sem pesadelo. Sem insônia. Sem culpa. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma clareza estranha. Não era raiva. Não era tristeza. Era curiosidade. Queria entender. Queria saber até onde o Lucas tinha planejado me usar. Até onde a Yasmin tinha calculado o golpe. Porque ninguém exclui a própria mãe de um noivado só por perfil de evento. Tinha mais coisa. Liguei para a Beatriz. Minha filha, preciso que você me ajude com uma coisa. Tia, pode falar. O que você precisa? Preciso de informações. Sobre o Lucas e a Yasmin. O que eles andam fazendo? Onde estão morando? Que tipo de vida estão levando? Beatriz ficou em silêncio por 3 segundos. Tia, você quer que eu investigue? Quero, discretamente. Ela riu. Não uma risada alegre. Uma risada de quem finalmente recebeu autorização para fazer o que já estava morrendo de vontade. Tia, eu trabalho com investigação jornalística há 7 anos. Deixa comigo. Te mando o relatório até segunda. Desliguei. Respirei fundo e percebi que tinha cruzado uma linha. Não estava mais apenas me protegendo, estava atacando, mas não senti culpa nenhuma. Segunda-feira à tarde, Beatriz apareceu em casa com uma pasta. Não de documentos oficiais, de print screens, fotos, anotações e informações coletadas nas redes sociais, em conversas com conhecidos em comum e em observações diretas. Sentamos na sala. Ela abriu a pasta em cima da mesinha de centro. Tia, você não vai acreditar no que eu descobri. Me conta. Beatriz puxou o primeiro documento. Print de Instagram. Foto do Lucas e da Yasmin num restaurante sofisticado. Legenda. Celebrando nosso futuro juntos. Esse jantar foi no Fasano, sexta-feira passada. A conta média lá é de R$ 600 por pessoa. Vinhos à parte. Eu liguei fingindo que queria fazer reserva e perguntei quanto ficava. Me disseram que a conta deles naquela noite foi de R$ 2.400. Engoli seco. Beatriz continuou. Mais prints, stories, fotos. Yasmin postando uma bolsa nova. Presente do meu amor. Marca, Michael Kors. Preço médio, R$ 3.500. Lucas postando foto num carro novo. Não exatamente novo, seminovo, mas carro. Upgrade de vida. Modelo, Honda Civic 2021. Valor estimado, R$ 85.000. Tia, eles estão ostentando, e ostentando muito. Tipo de ostentação de quem quer provar alguma coisa. Ou de quem está contando com dinheiro que ainda não tem. Beatriz assentiu. Puxou outro documento. Dessa vez, não era print. Era uma conversa transcrita. Beatriz tinha falado com uma conhecida que trabalha no mesmo prédio que o Lucas. A Marina. Você lembra dela, tia? Filha da dona Sônia, aquela que vendia brigadeiro na feira? Trabalha no RH da empresa do Lucas. Ela me contou que ele anda estressado, chega atrasado, sai mais cedo. E no mês passado, pediu um adiantamento de salário.
Justificou dizendo que tinha compromisso financeiro inesperado. Compromisso financeiro inesperado. Ou seja, gastou mais do que ganha. Tem mais, Beatriz continuou. Eu fui até o prédio onde eles moram. Fingi que era interessada em alugar um apartamento ali. Conversei com o porteiro. Descobri que eles alugam um AP de 2 quartos no Brooklyn. Valor do aluguel, R$ 4.300. Condomínio, 800. Total mensal só de moradia, R$ 5.100. Fiz a conta mentalmente. O salário do Lucas como gerente comercial girava em torno de R$ 8.000. Tiravam uns 5.800 líquidos. Se o aluguel era 5.100, sobravam R$ 700 para comer, pagar conta de luz, água, internet, gasolina, restaurantes caros e bolsas de 3.500. Não fechava. Beatriz, eles estão se afogando em dívida. Com certeza. E tem mais uma coisa. Ela hesitou. Tia, eu não queria te falar isso, mas acho que você precisa saber. Meu estômago apertou. Fala. Eu encontrei a Yasmin numa festa na semana passada. Festa de uma amiga em comum. A gente acabou sentando na mesma mesa. Ela bebeu. Muito. E começou a falar. Sobre você. Fechei os olhos. O que ela disse? Disse que você é apegada demais ao Lucas, que é carente, que não entende que filho cresce e segue a vida. E que quando vocês morrerem, ela disse, quando a sogra morrer, não se, eles vão finalmente poder. Eu vou usar as palavras dela. Respirar. Silêncio. Respirar. Eles estavam esperando eu morrer para respirar. E ela disse mais uma coisa, tia. Beatriz segurou minha mão. Ela falou que já calculou, que com a venda da casa e do que você tem guardado, eles conseguem quitar todas as dívidas e ainda sobra para entrar num apartamento maior. Ela já escolheu. Vila Olímpia, 3 quartos, 3,5 milhões. Senti uma onda de nojo subindo pela garganta. Ela calculou minha morte. Calculou. E pior, ela riu. Achou engraçado. Disse que você nem faz ideia do que tem. Que você vive feito pobre, mas deve ter uma grana guardada. E que ela já convenceu o Lucas a não perder tempo com drama familiar, porque no final, tudo vai ser deles mesmo. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu ri. Não de felicidade, de absurdo. Beatriz, eles não fazem ideia de nada. Como assim, tia? Levantei, fui até o escritório. Peguei a pasta cinza, voltei, coloquei em cima da mesa ao lado das fotos e prints da Yasmin. Eles acham que eu sou pobre, que tenho só essa casa, que vivo de aposentadoria. E no dia que eu morrer, vão descobrir que não herdam absolutamente nada. Mostrei os documentos para Beatriz. Ela já sabia de parte. Afinal, estava no testamento como beneficiária de 2 imóveis. Mas não sabia dos valores exatos. Não sabia da dimensão do patrimônio. Quando terminou de ler, ela estava boquiaberta. Tia, 4 milhões? 4.238.000, para ser exata. E o Lucas não sabe de nada? Nada, zero. Ele acha que eu mal pago as contas. Beatriz começou a rir. Uma risada alta, gostosa, libertadora. Tia, quando ele descobrir, vai surtar. Vai, e eu vou estar bem longe para ver. Beatriz ficou séria de novo. Tia, o que você vai fazer agora? Olhei para as fotos, para os prints, para o sorriso falso da Yasmin nas postagens, para o Lucas exibindo o carro que não podia pagar. Vou deixar eles cavarem o próprio buraco, e quando estiverem bem fundo, vou tirar a escada. Como? Ainda não sei exatamente, mas vai envolver um jantar, uma mesa e a verdade servida fria. Beatriz sorriu. Aquele sorriso de quem reconhece vingança bem planejada quando vê. Tia, eu te amo. Eu também te amo, minha filha. Agora vai. Tenho trabalho a fazer. Depois que ela saiu, fiquei sozinha olhando para a pasta aberta, para os documentos que provavam minha vida inteira de trabalho e para as fotos que provavam a ganância do meu filho. E comecei a planejar. 3 semanas se passaram. 3 semanas de silêncio absoluto da minha parte. Nenhuma ligação respondida, nenhuma mensagem lida, nenhum contato. O Lucas tentou de tudo. Mensagens desesperadas, ligações a toda hora. Até tentou falar com antigas amigas minhas para intermediar.
Ninguém aceitou. Marta espalhou a história entre o círculo de conhecidos, versão resumida, mas verdadeira. O Lucas excluiu a própria mãe do noivado porque ela não era importante o suficiente. As pessoas ficaram chocadas. E do lado dele? Ninguém. Yasmin sumiu das redes sociais por uma semana. Quando voltou, postou textão sobre se afastar de energias tóxicas. Não mencionou meu nome, mas todo mundo entendeu. Eu, enquanto isso, planejava. Na quarta semana, numa quinta-feira à tarde, finalmente liguei para o Lucas. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, eu estava desesperado. Você tá bem? Onde você estava? Por que não atendeu minhas ligações? Lucas, precisamos conversar. Pessoalmente. Silêncio do outro lado. Sério? Você quer conversar? Quero. Aqui em casa, sábado, meio-dia. Traga a Yasmin. Mãe, obrigado. Muito obrigado. A gente vai, pode deixar. A gente precisa resolver isso. Eu sei que... Meio-dia, Lucas. Não se atrase. Desliguei antes que ele terminasse a frase. Liguei imediatamente para a Marta, para a Beatriz e para o Dr. William. Sábado, meio-dia. Minha casa. Eu preciso que vocês 3 estejam aqui, como testemunhas. Os 3 confirmaram presença sem questionar. Sábado de manhã. Acordei às 6. Não de nervosismo. De determinação. Tomei banho demorado, escolhi roupa com cuidado, calça social preta, blusa de seda branca, sapato de salto baixo, cabelo solto, maquiagem leve mas impecável, brincos pequenos de pérola, presente de casamento da minha avó. Olhei no espelho e me reconheci. Não era a mãe submissa, não era a velha descartável, era eu, Marlene Figueiredo, contadora, viúva, investidora. Mulher que construiu um patrimônio invisível durante 40 anos. Desci para a cozinha. Preparei café forte, torradas, geleia de damasco. Sentei na varanda e tomei o café da manhã assistindo o sol subir. Às 10 da manhã, comecei a preparar a sala. Arrumei a mesa de jantar. Não para comer, para confrontar. Coloquei 6 cadeiras, 2 de um lado, 4 do outro. No centro da mesa, uma pilha de documentos, organizados, separados por clipes coloridos. Cada clipe representava um tema. Vermelho, propriedades; azul, investimentos; verde, extratos bancários; amarelo, testamento. Ao lado, uma pasta preta. Dentro dela, os prints que a Beatriz tinha coletado, as fotos, as conversas transcritas, as provas de ostentação, as provas de dívida, as provas de que eles estavam contando com minha morte. 11h30, a campainha tocou. Era Marta. Vim cedo para te dar apoio moral. Obrigada, amiga. 11h45. Dr. William chegou. Terno escuro, pasta de couro, expressão séria. Marlene, está preparada? Mais do que nunca. 11h55. Beatriz chegou. Jeans, blusa preta, tênis, cabelo preso. Olhar determinado. Tia, pode contar comigo. Meio-dia em ponto, a campainha tocou de novo. Respirei fundo. Fui até a porta. Abri. Lucas estava ali, Yasmin ao lado dele. Os 2 de roupa social. Como se estivessem indo para a entrevista de emprego. Lucas com o terno cinza de sempre. Yasmin com vestido midi, salto alto, bolsa de marca. Oi, mãe. A voz dele saiu hesitante. Entrem. Eles entraram. Olharam ao redor. Viram Marta, Dr. William e Beatriz sentados no sofá. Estranharam imediatamente. Mãe, o que é isso? Por que tem tanta gente? Sentem-se à mesa. Mas, sentem. Eles se assustaram com o tom, mas obedeceram. Sentaram lado a lado em frente à pilha de documentos. Eu me sentei do outro lado. Marta, Dr. William e Beatriz se posicionaram em pé atrás de mim. Lucas olhou para os documentos. Depois, para mim. Mãe, olha, eu sei que eu errei. Eu sei. A gente veio aqui para pedir desculpas. Para... Silêncio. Ele fechou a boca. Peguei o primeiro documento. Clipe vermelho. Certidão de propriedade do apartamento do Itaim Bibi. Empurrei pela mesa na direção dele. Leia. Ele pegou. Leu. Franziu a testa. Isso é... um apartamento? Meu, comprado em 2006. Valor de mercado atual, R$ 1.200.000.
Alugado por R$ 4.500 mensais. Yasmin arregalou os olhos. Empurrei o segundo documento. Apartamento de Pinheiros. Meu. Comprado em 2009. Valor atual, R$ 1,5 milhão. Alugado por 5.200 mensais. Lucas começou a suar. Kitchenette na Vila Madalena, loft na Bela Vista, sobreloja na Paulista. Um por um, empurrei os documentos. E a cada um, o rosto do Lucas ficava mais branco. 5 imóveis. Renda mensal total, R$ 22.300. Yasmin tentou falar alguma coisa. Não saiu som. Então peguei os documentos com clipe azul. Extratos de investimento, CDB, fundos, ações, tesouro, previdência, investimentos líquidos, total atual, R$ 4.238.000. Lucas largou o papel que estava segurando. A mão dele tremeu. Mãe, eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você nunca perguntou, nunca quis saber, nunca se interessou pela minha vida. Mas eu não terminei. Peguei a pasta preta, abri, comecei a tirar os prints. Foto do jantar no Fasano, R$ 2.400. Foto da bolsa Michael Kors, R$ 3.500. Foto do carro novo, R$ 85.000 financiados. Contrato de aluguel do apartamento no Brooklyn, R$ 5.100 mensais. Um por um, espalhei na mesa, até cobrir toda a superfície. Vocês estão gastando mais do que ganham. Vocês estão afundados em dívida. E vocês estavam contando com a minha morte para se salvar. Yasmin ficou pálida. Eu não minta para mim. Olhei diretamente para ela. Você foi a uma festa, bebeu demais e contou para todo mundo que já tinha escolhido o apartamento que ia comprar com a grana da sogra. Vila Olímpia. 3 quartos, 3,5 milhões. Você até mostrou foto. Yasmin abriu e fechou a boca 3 vezes sem conseguir falar. Lucas olhou para ela, depois para mim. Mãe, deixa eu explicar. Não precisa explicar, Lucas. Está tudo muito claro. Você me excluiu do seu noivado porque eu não era importante. Porque eu não tinha perfil estratégico. Porque você tinha vergonha de mim. E durante todo esse tempo, estava contando que um dia eu ia morrer e você ia herdar tudo. Só que você cometeu um erro. 2 erros, na verdade. Que erros? Peguei o último documento. Clipe amarelo. Testamento público lavrado em cartório. Primeiro erro, você subestimou o quanto eu tenho. Segundo erro, você assumiu que eu ia deixar algo para você. Empurrei o testamento. Lucas leu a primeira página, depois a segunda, depois a terceira, e então desabou. Não metaforicamente, literalmente. Ele inclinou para a frente, apoiou a testa nas mãos e começou a tremer. Mãe, você não pode fazer isso. Já fiz. Testamento público, lavrado, registrado, testemunhado, com todas as formalidades legais. Você não herda nada. Nem um tijolo, nem um centavo. Está tudo destinado para a caridade, para a Beatriz e para um fundo educacional em nome do seu pai. Yasmin se levantou bruscamente. A cadeira quase tombou. Isso é um absurdo. Isso é chantagem emocional. Isso é justiça. Olhei para ela com a frieza de quem não tem mais nada a perder. Você calculou minha morte. Planejou o que ia fazer com meu dinheiro antes mesmo de eu estar no caixão. Achou que eu era idiota. Achou que eu não ia descobrir. Pois descobri. E garanti que você não vai tocar em nada. Lucas, vamos embora. Não precisamos ouvir isso. Senta. Minha voz saiu cortante. Yasmin parou no meio do movimento. Você vai sentar e vai ouvir até o final, porque quando você sair dessa casa, não volta nunca mais. Ela se sentou, mas estava furiosa. Lucas continuava de cabeça baixa, chorando, soluçando baixinho. Dr. William deu um passo à frente. Senhor Lucas, apenas para que fique claro, o testamento da sua mãe é absolutamente válido. Foi redigido com todo o rigor legal. A senhora Marlene compareceu ao cartório em plena capacidade mental e jurídica. Não há vício de consentimento. Não há coação. Não há erro. Se o senhor tentar contestar, perderá tempo e dinheiro. E possivelmente será obrigado a arcar com custas processuais. Lucas levantou a cabeça. Olhou para o Dr. William.
Depois para mim. Mãe, quanto é? 4.238.000 reais. Mais 5 imóveis gerando renda mensal. Ele fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Yasmin, porém, não desistiu. Dona Marlene, vamos ser racionais. Ele é seu filho, seu único filho. Ele errou, eu sei, mas ele te ama. E a senhora está jogando tudo fora por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Olhei para ela. Ele me excluiu do noivado dele. Me chamou de peso morto. Me disse que eu não era importante. E você planejou usar meu dinheiro antes mesmo de eu morrer. Onde está o mal-entendido nisso? Foi um erro? Todos cometem erros. Erro tem conserto. Desrespeito não tem. Lucas finalmente falou. Voz embargada, olhos vermelhos. Mãe, eu sei que eu fui um filho horrível. Eu sei. Eu fui egoísta. Eu fui cruel. Eu te magoei de um jeito que não tem perdão. Mas por favor, não faz isso. Eu vou mudar. Eu prometo. Você vai mudar porque precisa do meu dinheiro, não porque se arrepende. Não é por isso. É porque... Porque o quê, Lucas? Porque você me ama? Você não me amou quando me excluiu do seu noivado. Você não me amou quando riu dos comentários maldosos da Yasmin sobre mim. Você não me amou quando ignorou minhas ligações. Você não me amou quando calculou minha herança antes de eu estar morta. Então não me venha com essa agora. Ele não respondeu. Apenas chorou. Levantei da cadeira. Vocês podem ir embora agora. Lucas continuou sentado. Por favor. Eu disse para saírem. Yasmin puxou Lucas pela manga. Ele se levantou cambaleante. Olhou para mim uma última vez, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Não mudei. Eles foram até a porta. Quando Lucas colocou a mão na maçaneta, eu falei uma última coisa. Lucas, a Yasmin vai te largar. Você sabe disso, né? Ele parou. Não virou. Apenas ficou parado de costas para mim. Ela não ficou com você por amor. Ficou porque achava que você tinha futuro financeiro garantido. Agora que descobriu que não tem nada, ela vai sumir. E você vai ficar sozinho, com dívidas, com vergonha, com a vida que você construiu desmoronando. E vai ser bom, porque você vai finalmente entender o que é se sentir descartável. Ele saiu sem responder. A porta se fechou. E eu desabei. Não de tristeza, de exaustão. Marta me abraçou. Beatriz segurou minha mão. Dr. William ficou ali, em silêncio, respeitando o momento. E pela primeira vez em semanas, eu me permiti chorar. Mas não de arrependimento, de alívio. 2 semanas depois do confronto, recebi uma mensagem da Beatriz. Tia, você precisa ver isso. Era um print. Story da Yasmin no Instagram. Foto dela sozinha. Drink colorido na mão. Praia ao fundo. Legenda. Recomeços são necessários. Às vezes, a gente precisa se afastar de energias que não agregam e seguir em frente. Nova fase, novo eu. Abaixo, Beatriz tinha escrito. Ela terminou com ele. Bloqueou de tudo. 3 dias depois do confronto. O Lucas tá arrasado. Mandou mensagem para meio mundo chorando. Mas ninguém tá dando moral. Suspirei. Não senti prazer. Apenas inevitabilidade. Respondi. Era esperado. Beatriz. E tem mais. O Lucas teve que devolver o carro. Não conseguiu pagar as parcelas. E o apartamento também. Ele tá morando num quarto alugado perto do trabalho. R$ 600 o aluguel. Fechei os olhos. Parte de mim, aquela parte mãe que nunca morre completamente, sentiu uma pontada. Mas a parte maior, a parte que eu tinha reconstruído naquelas semanas todas, sabia que aquilo era necessário. Ele precisava entender que ações têm consequências, que pessoas não são descartáveis, que dignidade não é negociável. Hoje, 4 meses depois de tudo, estou bem. Muito bem, na verdade. Voltei a sair com as amigas. Retomei aulas de aquarela que tinha abandonado há anos. Viajei para o Nordeste com a Marta. Passamos 15 dias em Maceió, comendo tapioca na praia e lendo os livros que estavam acumulados na cabeceira. Ganhei 5 quilos de felicidade e não me arrependo de nenhum. Lucas tentou me procurar mais 2 vezes, uma pelo telefone, que eu não atendi. Outra por carta, que eu li, guardei, mas não respondi. Na carta, ele dizia que estava fazendo terapia,
que estava entendendo os erros dele, que queria reconstruir a relação, não por dinheiro, mas porque sentiu minha falta. Talvez seja verdade, talvez não. Não sei se vou descobrir tão cedo, porque eu também estou fazendo terapia. E estou aprendendo uma coisa fundamental. Perdoar não significa voltar. Amor não significa disponibilidade incondicional. Eu posso amar meu filho à distância. Posso desejar que ele seja feliz, mas não preciso mais aceitar migalhas de afeto. Não preciso mais ser a mãe conveniente, aquela que aparece quando chamada e desaparece quando descartada. Eu mereço mais. E finalmente entendi isso. Tem dias que ainda dói. Tem noites que eu olho para o quarto que era dele quando criança, agora transformado em ateliê de pintura, e sinto um aperto no peito. Mas aí eu lembro da expressão do Lucas naquela porta. Lembro das palavras. Só convidamos pessoas importantes. E aí a dor passa. E dá lugar a outra coisa. Não é exatamente raiva. Não é exatamente indiferença. É paz. Beatriz vem me visitar toda semana. Toma café comigo. Me conta das matérias que está investigando. Me mostra as fotos dos imóveis que agora são legalmente dela, mas que ela insiste que eu continue morando enquanto estiver viva. Tia, você construiu isso. Você merece aproveitar. A última vez que ela veio, me abraçou forte antes de sair e sussurrou no meu ouvido. Obrigada por me ensinar que a gente não precisa aceitar desaforo de ninguém, nem de família. Eu sorri. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você sempre soube disso, minha filha. Eu só te lembrei. Depois que ela foi embora, sentei na varanda com uma xícara de chá de camomila. O sol estava se pondo, laranja e rosa no céu de São Paulo. Poluição bonita. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu tinha feito a única coisa que importava. Eu tinha me escolhido. Passei a vida somando números, organizando contas, equilibrando orçamentos. Aprendi que toda operação precisa fechar, toda conta precisa bater. E descobri, do jeito mais doloroso possível, que isso vale também para relações. Quando alguém te tira da equação da própria vida, não adianta você tentar se somar de volta à força. A conta não vai fechar. Nunca vai. O que eu fiz não foi vingança. Foi auditoria. Revisei os números. Identifiquei o prejuízo. Corrigi o balanço. E aprendi que, às vezes, o maior ato de amor próprio é saber quando parar de investir em quem te desvalorizou. Hoje, eu não sou mais a mãe que aceita qualquer coisa por medo de perder o filho. Sou a mulher que entendeu que já tinha perdido e que está perfeitamente bem com isso. Porque, no final das contas, a única pessoa que precisa me achar importante sou eu mesma. E eu me acho. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a gente precisa de coragem para escolher. E tá tudo bem. A próxima história já tá passando na sua tela, clique nela. Vai lá. Te espero.